Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa casa tão querida, Casa de Dr. Augusto Silva. Esta casa que nos recebe de braços abertos, de forma tão acolhedora, de forma tão fraterna, que nos ajuda a compreender os mecanismos da vida, nos ajuda a compreender quem nós realmente somos através dos ensinos dados pelos espíritos superiores, somados às lições do Evangelho do Cristo. Isso nos ajuda a seguir em frente com coragem, com ânimo. Então, que estejamos todos envolvidos por essas vibrações tão salutares. Que tenhamos todos uma boa noite. Bem, meus amigos, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, nós vamos buscar um precioso aviso na obra chamada Nosso Lar. Vou mostrar aqui para vocês, né, a obra que vai nos ajudar com o estudo dessa noite. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier e os relatos que aqui estão são do espírito que a gente conhece como André Luiz. Né? Não só essa obra, mas André Luiz, juntamente a Chico Xavier e outros médios, trouxe para nós outras grandes obras relatando a sua experiência pessoal no mundo espiritual. Então, ele trabalha aqui, né, as suas obras, é uma verdadeira reportagem do que ele viu, do que ele descobriu, do que ele vivenciou, trazendo para nós riquíssimas informações de como é a vida no mundo espiritual nas esferas próximas da Terra. Então, ele desencarna e nessa esfera espiritual ele vai trazer para nós a sua experiência. E foi nessa primeira obra que ele trouxe que nós fomos buscar um precioso aviso, que é o título do capítulo. Então, o que nós vamos encontrar aqui? O momento de André Luiz no mundo espiritual era o seguinte: ele tinha desencarnado, passou um tempo numa região que a gente conhece como umbral, e depois de 8 anos, ele é resgatado dessa região, que era uma região de muito sofrimento, de muita angústia. Ele é resgatado dessa reunião e levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. E nessa colônia espiritual, nesse momento, ele estava em um hospital, né? Ele estava sendo tratado, sendo recuperado dos sofrimentos, dos padecimentos que ele passou nesta região umbralina. Então, ele é resgatado, levado para esse hospital, e ele já estava ali há alguns dias em tratamento. E aí, ele recebe a visita de 2 amigos que ele fez no mundo espiritual de forma recente, Lísias e Clarencio. Então, esses 2 amigos vão visitar André Luiz para ver como é que ele está. Então, Lísias pergunta para André Luiz o seguinte: como vai, meu amigo? Está melhorzinho? E aí, então, o próprio André Luiz, porque ele está relatando a sua experiência, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: obedecendo a um velho vício. Ele começou a se explicar. Né? Numa linguagem trivial, a gente diria que ele começou a desfiar o rosário. Como ele mesmo diz, obedecendo a um velho vício, a um velho impulso. E aí ele diz assim: eu vou ler para que a gente possa acompanhar o que ele vai dizer a Lísias. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, uma estranha sensação de angústia no coração. Nunca supus, meu amigo, que eu fosse capaz de tamanha resistência. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis.
E aí Clarencio fica ouvindo aquilo tranquilamente, ele até senta. Ele e o Lísia senta para terminar de ouvir, né? Porque a gente fala assim, já que perguntou, né, tá querendo ouvir o que eu vou falar. Então vou falar, vou desabafar. E ele continua, porque ele acreditava que aqueles dois amigos estavam mesmo interessados em ouvir todo o seu desfiar de Rosário. E ele continua. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Oh, a minha dor é muito amarga. Não haverá recurso para mim semear a paz? Eu desejo firmar-me no otimismo, mas sinto que a noção de infelicidade bloqueia o meu espírito. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Ah, como eu sofro. E aí ele lamenta mais um pouco, porque ele também está preocupado com a família que ficou no mundo material, que ficaram aqui encarnados, e ele preocupado com a família, ele também fala aqui da saudade que estava sentindo da família. E aí ele para, depois de um determinado tempo de falar, e aí então Clarencio vira para ele e diz assim, olha, meu amigo, porque ele estava falando que queria a paz, né? Ele estava muito perturbado com aquilo tudo. E aí, depois daquele vendaval de queixa, Clarencio pergunta para ele, olha, meu amigo, você realmente, você de fato, deseja a cura espiritual? Você realmente pretende encontrar a paz? Você, de forma sincera, levando a sério, você quer isso? E André Luiz simplesmente acena de forma afirmativa. Ele nem fala nada. Acho que ele já percebeu o que vinha por aí. Ele simplesmente acena. Então, Clarencio diz assim, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a sua própria dor. Quanto mais se utiliza o verbo para dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornam os laços que prendem você a lembranças mesquinhas. Lamentação, lamentação, denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e de tratamento difícil. Lamentação denota enfermidade mental. Então, Clarencio está dizendo para André Luiz que quando nós queixamos de forma excessiva, porque ele diz aqui, falar excessivamente de si mesmo. Não é que nós não vamos falar de nós em alguns momentos, de dor, de angústia, de sofrimento, mas excessivamente. Excessivamente denota enfermidade mental. Então, quando nós estamos nesse vendaval de queixas, significa que nós estamos com uma anomalia no nosso psiquismo. E essa anomalia, esse desequilíbrio em nosso psiquismo é enfermidade, que demanda tratamento difícil, né? Então, é lícito nós sentirmos saudades daqueles que ficaram ou daqueles que partiram, né? Porque essa permuta, ela é incessante. Ora estamos do lado de cá, ora estamos de lá, vivendo separações, vivendo partidas temporárias. Então, é lícito. É lícito que você tenha saudade, é louvável a preocupação, principalmente se você não tem notícias, né? Nem dos que partiram, nem dos que ficaram, nos primeiros momentos. Tá? Só que, quando esse desgosto, essa perda, essa desilusão, essa frustração adentra o nosso ser e se torna o núcleo da nossa vida,
aí é uma enfermidade. Por quê? Quando eu concentro em mim mesmo, quando eu passo a lamentar as minhas dores, quando eu passo a destacar o meu sofrimento, quando eu passo a voltar o olho somente para a minha dor, isso forma um núcleo. E tudo no entorno perde o sentido, né? Tudo fica ruim, porque agora eu estou concentrado naquele determinado momento, aquilo dilata, expande, e eu não consigo mais nem perceber o que é bom na minha vida. Não consigo perceber. Então, essa lamentação, esse redemoinho que se forma no nosso ambiente mental, causa o que ele chama de enfermidade. Porque nós alimentamos. E tudo que a gente alimenta, cresce. E o que cresce, ocupa espaço. Então, o precioso aviso de André Luiz, de Clarencio para André Luiz, é um precioso aviso para todos nós. Fiquemos atentos ao nosso modo de fazer as nossas queixas, as nossas lamentações, as nossas reclamações. Então, o Emmanuel, o benfeitor espiritual Emmanuel, também através da psicografia de Chico Xavier, vai trazer um texto bastante interessante para nós, em que ele vai comentar uma carta de Paulo aos Colossenses. Na carta de Paulo, ele diz assim: a palavra do Cristo, o verbo do Cristo, habite ricamente em vós. Ricamente. E o benfeitor espiritual Emmanuel, comentando esta frase, né, de Paulo aos Colossenses, ele diz para nós o seguinte, de alerta, mostrando para nós que realmente Clarencio, ele está corretíssimo em afirmar que lamentação é enfermidade mental. Ele diz para nós o seguinte, no texto de Emmanuel: comumente nós nos referimos à penúria como se estivéssemos à frente de um monstro instalado em definitivo junto de nós. Quando falta algo em nossa vida, quando algo está escasso, quando algo está pouco, esse negócio vira uma ameaça na nossa vida. Parece uma aberração, que ele chama de monstro, que parece que nunca mais vai embora. Fez morada na nossa vida. Um momento de penúria vira esse monstro ameaçador. E os nossos conflitos, os nossos atritos, as nossas dificuldades de lidar uns com os outros. Quando a gente vai falar dos conflitos que nós vivemos, parece que a gente está palpando uma ferida aberta, que nunca vai fechar. Nunca vai fechar. E a gente cutuca, cutucando aquilo, cutucando, para que realmente o negócio não se feche jamais. Uma ferida aberta, que nunca vai se fechar. A gente fala das provações, a gente comenta as provas que nós temos que passar na vida, as dificuldades, os grandes testes para provar virtudes em nós. A gente fala dessas provações como se elas tivessem encontrado um assento do nosso lado e que ela nunca mais vai levantar dali. Assentou do nosso lado, não vai sair jamais. Veja o quanto a gente expande, a gente dá excesso em coisas que são transitórias, temporárias, e a gente alimenta isso. E as nossas doenças, então, quando a gente tem uma enfermidade, a gente põe tanto luxo no detalhe que parece que ele vai ser um mal eterno. Não, estou com uma doença, não vai sarar nunca. Somos espíritos imortais, tá, gente? Nós não podemos restringir as nossas enfermidades a esse mundo. Então, a gente fala, ele diz, tanto luxo no detalhe, a gente põe tantas miudezas, tanta coisa, que parece que esse mal é eterno. Eterno.
E quando nós vamos interpretar as imperfeições do outro, que ele chama também de queixa. Você está se queixando do outro. Quando você fala da imperfeição do outro, você está se queixando dele. E ele diz para nós o seguinte: a gente destaca a parte menos feliz dos nossos semelhantes com tanto empenho e dedicação. A gente se empenha tanto e dedica tanto para destacar o que aquele que a gente não gosta tem, que passa a impressão de que essa criatura, ela não tem perdão para ela, e que ela vai ser condenada às trevas de forma infinita. Nunca mais ela vai sair de lá. Dado o empenho e dedicação que a gente põe quando a gente vai falar vai interpretar as imperfeições do outro. Vejam Emmanuel colocando para nós o quanto a gente estende as coisas, o quanto a gente dilata coisas que devem ser colocadas no seu justo valor. Por quê? Imperfeições, desastres, doenças, desequilíbrios são, diz o benfeitor, rascunhos, são apenas rascunhos no nosso caderno de experiência. Não merece destaque, não merece. É um rascunho para que a gente aprenda nessa existência que é transitória. Transitória. Então, vejamos tudo isso, porque vai acontecer? Vai. Não há nada, meus amigos, de desastre, de provas, de doenças, de infortúnio, que não foi solicitado por nós no nosso planejamento reencarnatório. Não há nada. Antes de nós retornarmos a essa existência corpórea, nós pedimos tudo que nós estamos passando. As escolhas que nós fazemos determinam o nosso caminho. E lá a partir da questão 258 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec com detalhes o item escolha das provas. Quando ele vai trabalhar no capítulo o retorno à vida corporal, e ele vai falar de planejamento reencarnatório, a partir da questão 258, ele trabalha a escolha das provas. Então, tudo o que nós estamos passando, tudo o que nós vivemos, são escolhas que nós fazemos, muitas vezes antes de retornar ao mundo corpóreo, e as escolhas que nós fazemos aqui. Sendo assim, não cabe queixume, não cabe. Porque não é Deus que impõe as tribulações da vida. São escolhas nossas para que a gente escreva o nosso livro definitivo da vida, que é um livro do caminho reto, da vida bem vivida. Isso, como diz o benfeitor, são rascunhos, rascunhos. Por isso, lamentar não é uma atitude saudável. Não é, é uma enfermidade. E produz deterioração nos bons conteúdos que nós temos, porque não dá espaço. Queixas sistemáticas ampliadas nos faz perder a atenção de nós mesmos e nos torna vítima. E nós somos vítimas de nós mesmos. Então, essa lamentação perturba a mente. E mente perturbada não consegue trabalhar no bem. Não consegue. Então, por isso, o aviso de Clarencio é um aviso extremamente válido, quando ele diz que lamentação, queixas excessivas, é uma enfermidade mental. E aí, ele diz para André Luiz o seguinte: é indispensável, meus amigos, criar pensamentos novos, renovar o pensamento e disciplinar os lábios. Pensamentos novos e disciplina no verbo. É o que o Emmanuel está dizendo para nós aqui, ó, quando ele vai comentar a carta de Paulo. Ele diz assim: o antídoto para esse mal é a palavra do Cristo habitando
ricamente em nós. Elevemos o nosso verbo para sublimar nossas experiências, mesmo quando dolorosas. Mesmo quando dolorosa. Sublimemos, elevemos a experiência a algo de renovação e que é transitório. Nada disso será permanente, nada. Diz ele assim para nós: se a terra parece uma estância obscura, um lugar escuro, o sol brilha acima. Então eleve o pensamento, veja além, veja o porvir, veja a imortalidade da alma, veja a sobrevivência do espírito. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse o Cristo. Então façamos isso, guardemos o seu mandamento. Quando ele diz de fraternidade, quando nós formos conversar, falemos com bom ânimo, falemos com alegria, que foi isso que Jesus nos ensinou a cultivar. A esperança, a fé, mesmo em momentos difíceis. Não somos as únicas criaturas que sofrem no mundo. Não somos. Se a nossa existência está laboriosa, porque ela não é permanente, numa labuta permanente, se ela está laboriosa, o que não falta para nós, meus amigos, é recurso para que ela fique um pouco melhor. Não duvidemos da força do bem e que nós possamos aproveitar, validar a nossa existência vivendo, fazendo, com que o Cristo viva ricamente em nós. Disciplinemos os nossos lábios. Modifiquemos, renovemos o nosso pensamento para nós sairmos desse núcleo de lamentação. Vamos dilatar, vamos expandir o bem, porque não falta recursos para que a nossa vida se torne melhor. Não falta. E aí, como nós faremos isso? Se nós estamos vivendo um momento em que nós estamos mergulhados na lamentação, como é que nós poderemos fazer, então, para sair dela? O que a espiritualidade pode nos ajudar a fazer com que nós possamos restringir realmente as dores, as provações, os sofrimentos, as angústias, as perdas, no seu justo valor, sem estender demais, sem aumentar, sem colocar lente de aumento em coisas que são transitórias, temporárias, como diz Emmanuel, rascunhos, para que a gente tenha a experiência da vida. Nós vamos, então, com o próprio Emmanuel, trazer uma recomendação, uma orientação dele para nós. Como é que nós, então, poderemos fazer para nós sairmos deste núcleo? Diz ele, ao invés de lamentar, quem sabe nós podemos tentar somar as bênçãos. E é essa mensagem que nós vamos trazer aqui para nos ajudar a concluir o que nós trouxemos para essa noite. A mensagem chama Soma as Bênçãos e está nesse livro ditado pelo Espírito Emmanuel, também psicografado por médium Chico Xavier, Paz e Renovação. E aí na mensagem, o benfeitor diz para nós o seguinte. Eu vou ler só alguns trechos, tá? E vou tentar resumir aqui para a gente poder lembrar com mais detalhes do que ele traz. Por quê? Precisamos aprender a somar as bênçãos. Não raro, diz o benfeitor, queixa-te dos contratempos que te cercam. Não raro. É muito até comum a gente queixar dos contratempos que nos cercam. Entretanto, não te animarias a isso? Ele está fazendo um convite diferente. Quem sabe você se anima a relacionar as vantagens que te rodeiam? Quem sabe? É uma proposta dele para nós.
Ao invés de queixar, que fique raro o queixume e fica frequente as bênçãos. Diz ele para nós o seguinte: quando for coisas de doença, né? Alguns dias de moléstia grave terão surgindo, né? Compelindo-te a cuidados especiais. Vão surgir. Todavia, se você somar os dias de saúde relativa que desfrutastes até agora, observarás para logo quão pequeno é a faixa de constrangimento físico que te visitam. Muitas vezes, constrangimentos físicos, olha o nome que ele dá, né, para a doença. Constrangimento físico é um aviso precioso para te preservar de mal maior. Às vezes a doença está chegando para, às vezes, até conter os nossos impulsos. Alguns dias de moléstia você terá, mas e se você somar os dias de saúde? Até o dia que a doença chegou. Quem foi mais? E se ela chegou, pode ser um aviso te impedindo de mal maior. E aqueles sonhos que nós não conseguimos realizar? Não conseguistes ainda concretizar ideais determinados que te enfeitam as esperanças. Mas se você anotar os desejos que você já conseguiu realizar, você entenderá sem demora que a providência divina está pronta a te amparar na materialização dos teus sonhos de natureza superior. Desde que você se decida ao estudo, ao trabalho e não perca as oportunidades de serviço que se descerra sobre todos nós. Então, se aquele sonho não foi realizado, vamos anotar aquilo que a gente já conseguiu realizar. Quer dizer, a gente corre de isso que a gente já conseguiu. Se nós sofremos reveses, quedas, prejuízo, desilusão, lembra que antes e depois deles, antes das quedas, dos prejuízos, das desilusões, nós temos o tesouro das horas. Que com emprego criterioso, ser-nos-á possível a recuperação ou refazimento em qualquer circunstância difícil. Temos o tempo. Se hoje nós estamos sofrendo, lembremos que nós temos as horas para nos refazer, para nos reerguer. E não nos falta. Se nós tivermos algum prejuízo, não nos falta tempo para nos recompor. Não lamentar. Não é para lamentar, é para aproveitar o tempo para se recompor. Em qualquer embaraço ou crises do caminho, soma as bênçãos que já possuís e reconhecerás que todo motivo para desalento é nuvem pequenina a desfazer-se no céu imenso das possibilidades. Magnífico isso. Em qualquer embaraço ou crise no caminho, vamos somar as bênçãos. Porque somando as bênçãos, nós vamos ver que essas nuvens pequeninas de momentos transitórios, de dor, de sofrimento, de angústia, ela vai se desfazer no imenso céu de possibilidades. É aquela nuvenzinha, aquele céu imenso, que quando nós menos percebermos, já estará dispersa. Suceda o que suceder. Agora vamos concluir com Emmanuel. Suceda o que suceder nas trilhas da vida, em matéria de amargura ou de aflição, ergue a fronte e caminha para diante. Trabalha e aprende. Abençoa e serve. Porquanto, diante de Deus e à frente dos companheiros que nos conservam fiéis, aqueles que estão conosco no caminho, a palavra desânimo é quase sempre o outro nome de ingratidão. Então,
se nós estamos lamentando, se nós estamos queixando em excessividade, nós estamos sendo ingratos diante das imensas possibilidades e das imensas bênçãos que recebemos quando nós estamos dispostos a elevar elas à categoria que tem e não elevar as lamentações. Soma as bênçãos e verás a grande diferença que isto fará em nossa vida. Que Jesus abençoe a todos, que estejamos então, meus amigos, dispostos a viver a palavra do Cristo ricamente. E esse verbo passe a habitar em nós. Que Jesus nos abençoe.